Olá, amigos do canal Saúde no Trabalho. Hoje vamos apresentar a vocês o nosso segundo vídeo de insalubridade. Já discutimos o conceito do adicional e parte da legislação pertinente, incluindo os artigos da Constituição Federal que mencionam o assunto e da Consolidação das Leis do Trabalho, CLT, e também comentamos as críticas habitualmente feitas a este adicional. Hoje vamos continuar comentando os dispositivos legais, mais especificamente os emanados dos tribunais, tais como as orientações jurisprudenciais e súmulas, que foram pesquisadas no site do Tribunal Superior do Trabalho, no endereço que está na tela. A primeira súmula que achamos interessante comentar é a 47, que diz que o caráter intermitente do trabalho em condições insalubres não afasta, por si só, o direito à percepção do respectivo adicional. Entendemos que realmente a intermitência não poderia, por si só, afastar o direito ao adicional, porque também não afasta, por si só, o risco de adoecimento. Por exemplo, pessoas que trabalham na limpeza de esgotos não ficam o tempo inteiro nessa tarefa, mas o tempo que despendem realizando os procedimentos de desentupimento, por exemplo, já é suficiente para colocá-las em contato com um material biológico altamente insalubre. O mesmo pode ser dito de soldadores. Os fumos metálicos advindos desses procedimentos podem levar a intoxicações rapidamente se o trabalhador não estiver adequadamente protegido. Portanto, não é necessária a exposição durante toda a jornada de trabalho para caracterizar a insalubridade. Outra súmula importante é a de número 80, que trata da eliminação da insalubridade pelo fornecimento de equipamento de proteção individual aprovado pela autoridade competente. Esta súmula tem relação com a redação do artigo 191 da CLT, no inciso 2, que diz que a eliminação ou neutralização da insalubridade poderá ocorrer ou ocorrerá com utilização de equipamento de proteção individual pelo trabalhador que diminua a intensidade do agente agressivo a limites de tolerância. Lembramos que o inciso 1º do mesmo artigo diz que a insalubridade também pode ser eliminada por medidas de proteção coletiva, e esta é a recomendação mais importante do ponto de vista prevencionista. Importantíssimo observar, porém, a súmula 289, que também trata do assunto. Em resumo, diz esta súmula: para eximir do pagamento do adicional através de medidas de proteção individual, não basta dar o equipamento de proteção individual, mas adotar todas as medidas necessárias para que realmente o equipamento de proteção individual seja eficiente, entre elas as relativas ao uso efetivo. Poderíamos acrescentar também que são necessárias a indicação criteriosa do equipamento, o treinamento quanto ao risco, o treinamento quanto ao uso do equipamento, os procedimentos de manutenção, limpeza e conservação desses dispositivos, bem como outras recomendações pertinentes e técnicas sobre o uso de equipamento de proteção individual. Por outro lado, a súmula seguinte, a ser estudada, de número 248, diz que a descaracterização ou reclassificação da insalubridade por ato de autoridade competente repercute na satisfação do respectivo adicional, sem ofensa a direito adquirido ou ao princípio da irredutibilidade salarial. Um exemplo da situação contemplada nesta súmula foi a insalubridade por níveis inadequados de iluminação ou iluminamento, que fazia parte do anexo 4 da norma regulamentadora 15. Este anexo foi revogado em 1990,
Porque, avaliando estudos científicos, foi verificado que não havia nenhum adoecimento unicamente por níveis insuficientes de iluminação. Revogado o anexo, cessou o direito à percepção do adicional. As questões de iluminamento, atualmente, estão relacionadas com conforto visual e são contempladas em outra norma regulamentadora, que é a norma regulamentadora número 17. Temos ainda a súmula 293 do TST, que basicamente diz que, apontando um agente insalubre, por exemplo, ruído na inicial, mas constatado na verdade durante a perícia que o agente insalubre era a vibração, o processo não fica prejudicado. O texto da súmula diz exatamente o seguinte: a verificação mediante perícia de prestação de serviço em condições nocivas, considerado agente insalubre diverso do apontado na inicial, não prejudica o pedido de adicional de insalubridade. Vamos ver agora algumas orientações jurisprudenciais do Tribunal Superior do Trabalho. A OJ4, que trata também de adicional de insalubridade e lixo urbano, diz que para caracterizar a insalubridade deve haver a constatação por meio de perícia do ambiente de trabalho e a existência ou previsão do risco na relação elaborada pelo Ministério do Trabalho. Por exemplo, constatado em perícia o contato com lixo urbano para os lixeiros, obviamente, verifica-se que esta atividade também está prevista no anexo 14 da norma regulamentadora 15. Portanto, tem direito ao adicional estes profissionais. O mesmo não pode ser dito da limpeza em residências e escritórios, mesmo que constatada a coleta de lixo através de perícia, porque não se encontram dentro da classificação como lixo urbano esse lixo que é recolhido por estas profissionais. Portanto, essas profissionais não têm direito ao adicional de insalubridade advindo de recolhimento de lixo. Aqui é importante salientar que, se for constatado um outro agente de risco e este fizer parte das listas e quadros do Ministério do Trabalho e Emprego, a situação é diferente. Temos aqui mais uma orientação jurisprudencial mais recente, que diz que não há direito ao adicional de insalubridade devido ao trabalhador em atividade a céu aberto por sujeição à radiação solar. No entanto, se houver carga solar a ponto da atividade extrapolar os limites de tolerância para calor que estão previstos, esses limites, no anexo 3 da norma regulamentadora número 15, então sim, há direito ao adicional. Finalmente, temos a orientação jurisprudencial 165, que simplesmente reforça o artigo 195 da CLT, dizendo que a perícia para a classificação e caracterização da insalubridade pode ser feita por médico do trabalho ou engenheiro de segurança. Ou seja, diz a orientação que o artigo 195 não faz distinção entre médico e engenheiro. Portanto, basta a elaboração do laudo por profissional devidamente qualificado, evidentemente que é um desses dois, ou médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho. Bom, sobre súmulas e orientações jurisprudenciais, destacamos o que achamos mais importante. Vamos ficar por aqui. E no próximo vídeo vamos comentar as controvérsias sobre a base de cálculo do adicional, as opiniões sobre o salário mínimo como base de cálculo, como as opiniões sobre o salário básico e outras controvérsias. Enfim. Enquanto isso, inscreva-se no nosso canal e visite o nosso site, cujos endereços estão na tela, e até amanhã. E muito obrigada.